Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Martinelli pelo canal Área Política. Hoje estamos aqui no 7 de setembro, na Praça Liberdade, na manifestação pró-Bolsonaro. Vamos saber do público o que as pessoas estão achando da atual situação política do Brasil e se as pessoas têm alguma expectativa de que essas manifestações possam surtir algum efeito positivo para o Bolsonaro. Eu quero saber a sua opinião. O que você está achando de tudo que está acontecendo no cenário jurídico brasileiro? Você acredita que as manifestações podem interferir positivamente para o Bolsonaro? Vocês acreditam que essa situação consegue ter alguma reversão, alguma amenização? Você é a favor da anistia? Deixe a sua opinião aqui pra gente, muito obrigado. Pessoal, eu estou aqui na manifestação de 7 de setembro com o deputado federal e agora ele vai deixar uma palavra pra gente sobre essa situação que o Brasil vive. Deputado, o senhor esperava que nessa altura do campeonato o Brasil fosse viver um momento como esse, jurídico e politicamente? Não, na avaliação unânime, não só do Brasil, mas também a visão do mundo em relação ao Brasil, é que nunca houve na nossa história um momento de tamanha tirania, de tamanha violação de liberdade, de direitos humanos e realmente nós chegamos, vamos dizer, no fundo do poço. Mas nós temos um povo maravilhoso. O povo que está aqui hoje, está aqui na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, mas está lotando as ruas do Brasil. Mostra que se eles não desistem de fazer o mal, nós não desistimos também do nosso país. Como que o senhor acredita que essas manifestações possam ajudar o Bolsonaro a ter uma pena amenizada ou mesmo uma anistia? O senhor acredita que essas manifestações vai surtir algum efeito positivo na prática para o presidente? O povo brasileiro nas ruas mostra, Bolsonaro, ele é inocente. O Bolsonaro não deveria sequer estar sendo julgado. O presidente Bolsonaro fez pelo Brasil o que nenhum outro presidente fez. Por isso, nós estamos nos manifestando. O povo brasileiro está se levantando. Uma hora essa ditadura da toga vai cair. Uma hora os ditadores vão ruir. E nosso presidente Bolsonaro será o nosso candidato em 2027 e ele será o próximo presidente do Brasil. O seu eleitor e o povo mineiro está te ouvindo agora. Qual recado o senhor quer deixar do fundo do seu coração para o povo mineiro e para o Estado brasileiro com relação a essa situação? Então, se vocês olharem nas minhas redes sociais, né, somente no Instagram, @erosbiondini, vocês vão ver que se nós não nos manifestarmos, postando, deixando mensagens, assim nós enfraquecemos. Mas a minha mensagem é que todas as nossas redes sociais, em todos os nossos momentos, em todos os lugares onde estivermos, nós deixemos uma mensagem: Brasil livre, reaja Brasil. Adriles, você acredita que essa manifestação vai surtir algum efeito positivo para o Bolsonaro? A gente tem obrigação de fazer, mesmo quando a gente não tem esperança. Eu acho que para Bolsonaro já está condenado, mas o povo vai descondená-lo. Porque uma coisa é um presidente corrupto ter sido descondenado pelo Supremo, outra coisa é um presidente injustamente condenado e liberado pelo povo. Democracia é a voz do povo e a voz do povo que é Bolsonaro nas ruas, que é o povo com liberdade de expressão, liberdade para criticar, inclusive esses tiranos togados que estão sufocando a democracia. Nós estamos dando aqui na Praça Liberdade em Belo Horizonte o segundo grito de independência. Independência ou morte? Morte é a covardia, morte é o pano da toga negra que se insurge contra a democracia brasileira, mas o povo vai ressuscitar a democracia no nosso país. Pessoal, estou aqui agora com o deputado Júnior. Eu queria perguntar para o deputado o que ele está achando dessa manifestação e se ele acredita que essa manifestação pode gerar algo de positivo para o presidente Bolsonaro. Sem dúvida. Primeiro, parabenizar vocês por cobrir um evento tão importante para a nossa democracia. Felizmente, a maior parte da imprensa omite a dimensão de tudo isso. É indispensável que as pessoas estejam na rua. E os brasileiros, o que está me mais impressionando é que não estão sucumbindo à pressão do STF e às covardias que foram feitas e as pessoas estão na rua. É hora de resgatar a democracia, lutando pela nossa liberdade. Parabéns a cada um dos brasileiros que hoje estão se mobilizando por esse país. Presidente, o senhor sabe, eu só estou nessa por causa do senhor. Se não fosse o senhor, eu não teria chegado nem para cogitar ser deputado federal um dia. Então a minha lealdade ao senhor corresponde à lealdade ao Brasil. São coisas indissociáveis. Eu não vou deixar o senhor na mão, presidente. Aqui só pode ter certeza. Tem um escudeiro fiel e nós vamos lutar até o fim e depois do fim também. Pessoal, eu estou aqui com o Bruno Engler, deputado estadual por Minas Gerais, que hoje vai deixar para a gente um recado sobre essa manifestação de 7 de setembro. Bruno, o senhor acredita que essa manifestação pode gerar algo de positivo para essa provável condenação do Bolsonaro? Com certeza, o povo está mobilizado. A gente precisa dar o recado das ruas. Hoje é mais uma vez, 203 anos depois, um grito por independência.
por independência e por liberdade. Nós não vamos aceitar a perseguição judicial, o autoritarismo de Alexandre de Moraes. Isso é por todos os presos políticos dos 8 de janeiro. Isso é pelo Clezão, que morreu na cadeia. Isso é pelo Bolsonaro, que está preso injustamente. É pela nossa liberdade, é pelo nosso país. Anistia já! Bruno, que recado você quer deixar para o seu eleitor de Belo Horizonte, de Minas Gerais? Você acredita no seu trabalho e confia em você para a gente reverter esse quadro? Não vamos desistir do nosso país. A gente segue empenhado, a gente segue mobilizado e no final nós vamos vencer, porque aquele que é maior que todos está do nosso lado. Pessoal, eu estou aqui com o vereador mais bem votado de Belo Horizonte, Pablo, que vai deixar uma mensagem para a gente sobre essa manifestação de 7 de setembro. Pablo, como que você acha que essa manifestação vai poder trabalhar de forma positiva para o Bolsonaro para reverter uma possível condenação dele? A gente não está numa corrida de 100 metros, né? A gente está numa maratona. Então, cada passo que a gente dá, cada avanço que a gente conquista é de suma importância para a gente conquistar aquilo que a gente está fazendo. Hoje nós estamos lutando aqui por justiça, por liberdade, por anistia e, acima de tudo, pelo nosso país. Então, marcamos mais uma vez o posicionamento. A gente não sabe quantas mais manifestações a gente vai precisar voltar aqui e lutar por justiça e por liberdade do nosso país. Mas o recado aqui que foi dado é: nós não vamos parar, nós não vamos precipitar e, acima de tudo, nós não vamos retroceder. Pablo, o establishment tem reagido ao ataque do governo contra o ataque do governo anterior contra benefícios, privilégios e tal. O que você tem a dizer para a gente conseguir vencer esse ataque do establishment que protege o sistema? Não, a gente tem que de fato se mobilizar, a gente tem que de fato trazer o protagonismo mais uma vez para o povo. E é isso que a gente está fazendo. Quem manda no Brasil não é juiz que não foi votado. Quem manda no Brasil não é deputado, não sou eu que sou vereador, não é presidente. Quem manda no Brasil é o povo. E a gente está fazendo com que o povo seja mais uma vez um agente ativo e não passivo e que o Brasil mais uma vez esteja na mão da população. Esse é o recado mais importante que a gente tem que dar para retomar as rédeas do nosso país. Pessoal, estou aqui com o Marco Antônio Costa, jornalista. Marco Antônio, o senhor acredita que essa manifestação vai surtir algum efeito prático para a absolvição ou amenizar a pena do Bolsonaro? Eu acho que ela é uma forma dos brasileiros passarem o recado para a Suprema Corte. A gente está mostrando que a gente não se intimida mais, a gente não tem medo de juiz criminoso, perseguidor, vagabundo, autoritário, déspota, mafioso, o que mais? A gente não tem medo, então a sociedade civil vai continuar e agora vai atrás da responsabilização de todos esses caras que compõem esse sistema até o último. A gente não vai deixar de ir atrás de todos os abusadores e criminosos que ainda promovem, querem promover medo e espiral do silêncio no nosso país, que vilipendiam a Constituição diariamente. Isso é inaceitável. Após uma presidência do Bolsonaro, o país ter saído com desemprego bom, com emprego bom, o país ter saído com os estatais dando lucro, você imaginava que nós passaríamos por essa situação política hoje no Brasil? Acho que ninguém imaginava, por causa exatamente da maneira como o sistema foi construído. A gente construiu um modelo de juristocracia no mundo que é algo inédito. Nunca teve um golpe de Estado promovido por uma Suprema Corte. Primeira vez que isso aconteceu foi aqui no Brasil. Como sair dessa situação? É a pergunta da nossa vida. A gente vai lutar a vida inteira para tentar corrigir e consertar os estragos que o Supremo Alexandre de Moraes e toda essa turma fez. Pessoal, estou aqui com a Coronel Cláudia, que foi candidata a vice-prefeita por Belo Horizonte na eleição passada e que vai dar uma palavra aqui para a gente sobre essa manifestação. Coronel, a pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta muito técnica. Qual a sua análise sobre a percepção de que o sistema judiciário brasileiro, nos últimos anos, tem agido de forma a favorecer um grupo político representado por Luiz Inácio Lula da Silva e a desfavor do outro, representado por Jair Bolsonaro, e que fatores a senhora atribui essa alegada parcialidade? Olha, não é difícil para o brasileiro perceber tudo que aconteceu. Nós acompanhamos como foi o julgamento do atual presidente Lula, por ocasião do mensalão, depois por ocasião do petrolão, na verdade, e provas diversas. Ele foi condenado em primeira instância, teve a pena aumentada na segunda instância, foi até o STJ, chegou aí ao STF diversas vezes com o pedido negado, e depois de 9 pedidos ao STF, incrivelmente, no 10º pedido, o ministro Fachin decide
que o CEP, né, ou seja, que o juiz que deu a primeira sentença não era o juiz competente, que o processo não poderia ter sido instruído e acontecido no Paraná e sim em Brasília. Então, aí começa o verdadeiro golpe no brasileiro. Trazer de volta um condenado em 3 instâncias, tornado elegível para concorrer a um cargo de presidente da República. Posteriormente, nós assistimos como aconteceu a campanha de 2022. Perfis de direita sendo calados, parlamentares que tentavam a reeleição tendo suas redes derrubadas, as propagandas eleitorais do presidente Bolsonaro, onde ele falava as verdades que precisavam ser ditas, que o então candidato Lula era a favor do aborto, que ele era parceiro das maiores ditaduras do mundo, como da Nicarágua, como da Coreia. Então, isso tudo o brasileiro assistiu, né? E claramente uma atuação para que ele fosse um candidato favorecido. Isso sem contar na falta de transparência do nosso processo eleitoral. Então, nós já sabemos que o golpe, verdadeiro golpe que foi dado, foi com as autoridades se juntando, reabilitando Lula, né, e fazendo o que fizeram na eleição de 22. Então, o golpe foi dado. Maravilha, coronel. A senhora acredita que essa reação do Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro seja uma clara mensagem para toda a classe política que não se pode mexer nas estruturas constitucionais e políticas que favorecem cartéis, monopólios e reservas de mercado e nem em privilégios extravagantes e excessos de membros do Ministério Público e do Poder Judiciário brasileiro? O que nós estamos assistindo é uma perseguição absurda ao único homem que de fato enfrentou o sistema, que é o presidente Bolsonaro. Não à toa colocaram uma tornozeleira, proibiram de usar a rede social, proibiram de sair na rua, agora ele está numa prisão domiciliar. A bem da verdade, estão torturando e humilhando o presidente Bolsonaro. Isso porque ele é o único que reuniu capacidade com o apoio do povo brasileiro para enfrentar esse estado de coisas. É um homem que quer de fato que o Brasil prospere, que o Brasil cresça e que os brasileiros tenham de fato uma vida melhor. Então, o povo brasileiro está cada vez mais consciente disso, ciente de como ele precisa fazer as suas escolhas, e é por isso que nós estamos solicitando aos nossos parlamentares que votem anistia, né, que o presidente Bolsonaro possa se tornar elegível novamente, porque a gente sabe que foi uma covardia. É o famoso missão dada, missão cumprida. Nós ouvimos isso, né, de um ministro do TSE, olha o absurdo, né? Sem contar que nós ouvimos ministros da Suprema Corte falar que derrotaram o bolsonarismo. E, nossa, se a gente for elencar, tem uma série de falas absolutamente equivocadas e que mostram que a justiça, né, nesse caso nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, tinha a missão constitucional e tem, né, está escrito na Constituição, de ser o guardião dela, mas há muito que se tornar um poder político e querem governar o Brasil sem que tenham recebido para isso nenhum voto. Não é isso, o Brasil não é isso, está muito bem posto na nossa Constituição a atribuição de cada poder. E tudo que nós queremos e por tudo que nós estamos lutando é o país de volta à normalidade. Com a Constituição sendo cumprida, as leis sendo cumpridas. E é por isso que nós lutamos, vamos continuar lutando, não parar, não precipitar e não retroceder. Quem ficar de pé até o final, vence e seremos nós. Uma última pergunta, coronel. O Lula vem acusando o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro de traição à pátria, porque o Eduardo vem denunciando graves abusos da justiça contra seu pai. Traição à pátria não seria, na sua opinião, corrupção, degeneração cultural de um país, colocar o país em estado de miséria com bolsas usadas para fins políticos, defender criminosos e criar um Estado que favorece o crime, endividamento desregulado e irresponsável da nação, usar o dinheiro dos impostos de um povo pobre e trabalhador para financiar, de forma disfarçada, corrupção eleitoral e ditaduras em outros países em detrimento do próprio povo, não seria essa a traição à pátria, crime de lesa pátria? Olha, o Lula já traiu o Brasil de diversas formas. A maior traição que o Lula cometeu foi de mentir descaradamente para o povo brasileiro. É tido como aquele que favorece os pobres. E se você olhar, as pessoas que estavam em situação difícil quando o PT assumiu o poder com ele, presidente, elas 20 anos depois quase continuam na mesma situação se não tiverem ficado em situação pior. Então, quando ele vem falar de traição à pátria, de soberania, eu pergunto, por acaso mandar um avião da FAB ao Peru com os nossos impostos pagando isso, para trazer de volta uma
ex-primeira-dama que foi condenada por corrupção lá, isso não é traição à pátria? Exatamente. Sair daqui com dinheiro público e ir na Argentina para se solidarizar com Cristina Kirchner, condenada por corrupção, isso não é traição à pátria? Então, são várias as traições à pátria que ele cometeu e comete. Mas esperar o quê? Você vai esperar credibilidade? Você vai esperar coerência de esquerdista? Impossível. Eles não são coerentes, eles são hipócritas e nós já sabemos disso. E a esquerda vai ser varrida do poder a partir do ano que vem. 2026, nós voltaremos, o presidente Bolsonaro vai voltar à cadeira da presidência da República e o país agora sim vai começar a caminhar rumo à prosperidade. Tenho certeza disso. E qual é o nosso papel? O nosso papel é conversar com as pessoas, esclarecer, além das orações que nós fazemos pelo presidente Bolsonaro, pelo país, para iluminar os nossos representantes, para que tomem as decisões corretas, é conversar todos os dias com seu vizinho, com seu parente, com seu familiar, no ônibus, no elevador, no supermercado e principalmente vamos conversar com as nossas crianças. Hoje, os garotos de 10, de 11 anos, né? As crianças de 10 e 11 anos, em 2030 terão 16 e vão votar para presidente do Brasil. Então nós temos que olhar com muito carinho para elas também. Nós não estamos lutando por uma nova eleição ou pela próxima eleição. A nossa luta é pelas próximas gerações, nós sabemos disso.